Começando oficialmente mais um webinário de segunda-feira. Segunda-feira, início de semana, é sempre um bom momento para receber orientações práticas de como planejar, de como organizar, de como deixar a vida mais leve. Né? O planejamento, a organização e a rotina não prendem, eles fazem com que a vida da gente se torne um pouco mais leve. E o que eu venho trazer hoje aqui para vocês é um roteiro prático de planejamento, principalmente para um mês como o mês de fevereiro, que é um mês mais curto, que é um mês que tem uma grande interrupção, que é o carnaval. Nós já falamos disso no conteúdo da semana passada, falamos detalhadamente sobre como planejar o carnaval, né? Que, em resumo, centralizar as tarefas nessas 2 primeiras semanas do ano, considerar que essa terceira semana, né, do ano não, do mês, gente, centralizar as suas tarefas nas 2 primeiras semanas do mês, considerar que essa terceira semana do mês, que é o carnaval, acaba tendo uma rotina um pouco diferente, então o que você faz, que depende de pessoas de fora, depende de órgãos públicos, depende de outras empresas, talvez vá ficar prejudicado nesse período, né? Então, se concentre em fazer mais atividades internas e deixar a semana, a última do mês, né? A semana do dia 23, mais para fazer uma revisão, um follow-up e finalizar aquelas coisas que são muito importantes e que você precisa que aconteçam ainda no mês de fevereiro. Mas eu trouxe esse assunto aqui, né, e até vocês estão vendo aí a minha telinha, eu vou trazer aqui um roteiro prático, porque muito se fala, tem que planejar, é importante ter o planejamento mensal, é importante saber o que você vai fazer dentro do seu mês, mas com esse roteiro a gente vai tirar lá do campo das ideias, o tal do planejamento, e vai trazer uma linha muito prática, de ações práticas que você vai fazer, é um checklist que nós estamos fazendo aqui hoje, para que esse seu mês seja melhor. Então, a primeira coisa, né, desse checklist, esse checklist pode ficar disponível para vocês também, tá? A primeira coisa desse checklist de planejamento mensal é defina as suas 3 metas principais para o mês, tá? E essas metas, elas podem ser divididas, separadas entre metas pessoais e metas profissionais. Então, vamos lá, pessoais e profissionais. De repente, né, vamos dizer assim, você tem somente uma meta, 2 por mês, tá tudo ok. De repente tem 2 metas pessoais e uma meta profissional, mas qual que é a ideia aqui? Definindo essas metas, você consegue ser mais assertiva no que você vai realmente buscar. Por quê? Vocês vão ver nos próximos passos. A agenda de vocês, ela precisa, de alguma forma, estar alinhada com essas metas, primeiro, para ter o senso de satisfação, eu estou trabalhando nesse mês rumo ao resultado que eu espero, e também para que vocês consigam identificar quais tarefas não precisam estar na agenda de vocês. Então, se eu estou falando de um mês mais curto, 3 metas para o mês são factíveis, porque é como se nós tivéssemos 3 semanas úteis. Uma semana já foi, a outra está começando agora. Então, precisamos ser assertivos no sentido de não colocar um monte de coisa, porque vai ser frustração na certa, mas ao mesmo tempo, não só por isso, mas entender que a gente precisa fazer o nosso planejamento de acordo com o nosso ritmo de vida. E quando nós temos grandes interrupções, por mais disciplinados que nós sejamos, esse ritmo de vida ele acaba mudando um pouquinho. Então, se eu for pensar aqui, né, vamos supor que eu tenha lá 3 metas profissionais ou 3 metas pessoais dentro do ano dentro do mês de fevereiro, né, vou dar um exemplo aqui, que eu coloque uma meta de acordar antes das 7 horas da manhã, ou acordar às 7 horas da manhã, vamos colocar lá mais específica, às 7 horas da manhã, de segunda
à sexta. E aqui a gente já está fazendo um outro exercício muito importante. Por quê? As nossas metas, elas precisam ser específicas, elas precisam ser mensuráveis, elas precisam ser alcançáveis, elas precisam ser relevantes, importantes para nós, e elas precisam ser temporais. Quando eu coloco aqui, acordar às 7 da manhã, eu tenho como mensurar, porque eu tenho como, inclusive, acompanhar isso através de um rastreador de hábitos. Então, hoje, acordei, despertou o relógio, olhei, 7 horas da manhã, levantei da cama. Eu consigo mensurar que eu acordei às 7. Elas são temporais, então é durante o mês de fevereiro, de segunda a sexta-feira. Então, quanto mais específicos nós formos nessas metas e quanto mais nós colocarmos metas que seja possível com as condições que nós temos hoje de realizar, mais fácil vai ser. Só que aí, né, o que é importante falar sobre essa primeira meta fictícia aqui que eu coloquei para exemplificar para vocês? Para eu acordar às 7 horas da manhã, algo que impacta bastante é o horário que eu durmo. Então, como que eu vou fazer com que essa meta seja mais fácil ou seja possível na minha rotina? Eu preciso minimamente entender quantas horas de sono normalmente eu preciso, para entender que horas é o meu máximo para dormir, para que na hora que eu for acordar, a minha chance de acordar às 7 horas seja maior. Né? Então, eu tenho uma meta aqui que vai ter subtópicos que vão me ajudar a alcançar essa meta. Então, primeira coisa, responder aí algumas perguntas. Quantas horas de sono eu preciso? Depois, qual horário eu preciso dormir? O que facilita alcançar a meta? Né? Então, coloquei aqui 3 pontos que vão ajudar vocês a serem mais aderentes nessa meta que nós colocamos, acordar às 7 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, como uma das metas aí do meu mês. Então, quantas horas de sono eu preciso? Vamos supor que nesse exemplo, essa pessoa precise de 7 horas de sono. Então, eu vou precisar, se eu quero acordar às 7 horas da manhã, eu preciso dormir 6, 5, 4, 3, 2, 1, no máximo até meia-noite, para conseguir fazer essa quantidade de horas de sono que eu preciso, que são as 7 horas, e chegar na minha meta. Então, qual é o horário eu preciso dormir? Até meia-noite. Certo? Então, vocês percebem que não é só criar a meta, mas eu preciso entender se eu tenho condições de atender aquela meta de acordo com a realidade que eu tenho hoje, ou ainda, que estímulo que eu preciso dar, o que eu preciso fazer para, de alguma forma, essa meta ser mais possível, né? Então, vou colocar aqui essa pessoa fictícia do exemplo. Vamos supor que, os dias em que eu passo do horário, ou os dias em que eu durmo mais tarde, é o dia que eu sento para assistir série e, de repente, assisto mais episódios do que eu gostaria de assistir. Então, o que facilitaria alcançar a meta seria eu estipular um número de episódios que eu vou assistir, ou ainda, estipular um horário limite para finalizar o assistir séries. Então, vamos supor, para estar dormindo à meia-noite, eu preciso ir para a cama às 11h30. Então, significa que, para facilitar eu alcançar a minha meta, seria assistir séries até 23h30. Ou ainda, assistir somente um episódio. Por quê? Eu fazendo isso, eu crio o círculo perfeito aqui do atingimento dessa meta. Eu defini uma meta que é importante para mim, essa meta está relacionada à minha área pessoal, essa meta é uma meta SMART, porque ela é específica, mensurável, relevante, temporal, e depois eu consegui criar aí umas 3 ou 4 perguntinhas que me ajudaram a traçar o plano, tá? Essas 3 perguntinhas aqui são um planejamento para alcançar uma meta.
Essas 3 perguntinhas respondidas, elas direcionam qual é a minha ação e qual é a agenda necessária para que essas coisas aconteçam, né? Então, aqui, né, nessa primeira parte, eu já conceituei o que nós precisamos fazer todas as vezes que nós temos uma meta mensal. Primeiro, defini-la, depois, desdobrar essa meta no plano de ação que eu preciso fazer para que ela aconteça, e depois passar essa meta para a minha agenda. Então, na minha agenda, né, o que eu posso fazer, quais são os pontos que eu posso colocar na minha agenda, para que essa meta fique mais possível. Então, vamos colocar aqui. Aqui, defina as metas do mês. Então, aqui é a meta. Tá? Vamos só conceituar que esse material vai ficar com vocês depois, e aí vai fazer mais sentido ainda. Então, num primeiro momento, somente a meta. Num segundo momento, plano de ação por meta. E aí, num terceiro momento, a agenda para realizar essa meta. Gente, isso aqui, se vocês usarem para qualquer coisa da vida de vocês, do trabalho de vocês, dá resultado, dá certo. Vocês têm aqui um mapa, o caminho das pedras para alcançar as coisas que, de repente, estão um pouco enroscadas aí né, na vida de vocês, nos planos que vocês têm. Então, qual que é a agenda que eu preciso criar para que esse meu planejamento de acordar todos os dias às 7 horas da manhã aconteça? Então, pensa o seguinte, eu tenho lá a minha agenda semanal. Então, vamos lá para o planejamento semanal. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer dentro do meu planejamento semanal para que isso me ajude? Eu preciso blindar os horários-chave da minha rotina, né? E esses horários-chaves, claro, relacionados a essa meta. O que são esses horários-chaves relacionados à meta de sono, né? E aí eu vou trazer um pouco para vocês de um conhecimento que é chamado, né, um conhecimento de biologia, de fisiologia, e que ele é chamado de círculo circadiano, que basicamente nós temos as horas do dia, o relógio do dia, e nós temos o nosso relógio biológico, né? Com certeza vocês já ouviram falar nesse termo. E o nosso corpo, ele precisa de alguns estímulos para entender que hora é fora da gente. Então, dentro da gente tem um relógio rodando, mas esse relógio, ele é feito, vamos dizer assim, ele é acertado, vamos dizer assim, a gente acerta esse relógio baseado no que acontece lá fora. Então, o que acerta o nosso relógio biológico? Quando amanhece, o meu relógio entende que é hora de acordar, né? Então, o que na agenda vocês podem colocar e que ajudaria nesse hábito, ajudaria nessa meta, nesse objetivo que nós queremos alcançar, né? Então, uma ação aqui para isso seria abrir as cortinas e ver a luz do dia assim que o relógio desperta. Nos primeiros dias, vai ser um pouco mais difícil, porque o seu corpo ainda está se acostumando com isso. A partir do momento que você começa a fazer isso, 3, 4, 5 dias, você vai percebendo que o seu próprio relógio biológico já te acorda sozinho. Ele já se condiciona a acordar naqueles horários, né? Uma outra coisa que ajuda muito também o nosso relógio biológico a funcionar plenamente é os momentos de alimentação, os momentos que nós paramos para nos alimentar, ou até o tipo de movimento que nós temos em cada parte do dia. Então, o nosso relógio biológico, ele beneficia que nós façamos as refeições
pela manhã, porque são refeições que vão nos dar mais energia, no meio do dia, para recuperar a energia que a gente gastou de manhã, mais para o final da tarde, início da noite, né? Então, uma das outras ações que vai ajudar nesse processo da gente entender que deu a hora de acordar é realizar alguma atividade de movimento, que pode ser exercício físico. Outra atividade de agenda que vai nos ajudar a chegar mais próximo dessa meta, tomar café da manhã. Porque o meu corpo vai fazer um processo onde ele entende que a digestão vai me mostrar que ali eu recebi minha primeira refeição do dia, transformei aquela refeição em energia para produzir ao longo do dia. Então, vocês entendem que às vezes a gente coloca uma meta na nossa vida, na nossa agenda, na nossa rotina, e só pensa na meta? Não pensa em todo o contexto que está em volta dessa meta para que ela seja atingida? E aí, mais uma coisa de agenda aqui que vai nos ajudar bastante neste processo é separar um horário para almoçar entre 12 e 14 horas, né? E não estou falando esse horário aleatoriamente, estou falando esse horário porque esse horário tem diretamente uma relação com a forma como o nosso relógio biológico funciona e principalmente com a forma como a nossa digestão acontece para acontecer num período ótimo quando ela acontece nesse período. Né? O nosso fogo digestivo está mais alinhado nesse momento. E aí, o que acontece? Né? Aqui, vamos dizer assim, eu tenho um grande bloco produtivo de trabalho, bloco produtivo de trabalho, na parte da manhã, que ele vai algo em torno de entre 8 e 10 da manhã, extremamente produtivo, cognitivamente falando. E eu tenho um outro grande bloco produtivo de trabalho na parte da tarde, que aí vai ser entre umas 2 horas da tarde, mais ou menos, até umas 16 horas. E aí, entendam, não é que depois desse horário acaba toda a energia e eu não consigo fazer mais nada, mas é o meu ponto ótimo. É nesse intervalo que eu vou concentrar as minhas atividades que mais precisam da minha energia física, energia mental, para que eu faça aquilo da melhor forma possível, né? Qual que é um outro ponto que a gente pode colocar aqui nessa nossa agenda que vai ajudar a chegar nessa meta das horas de sono? Desacelerar a rotina a partir das 18 horas, tá? Por quê? Anoiteceu, a tendência do nosso corpo é começar a desacelerar a nossa produção de melatonina, né? Que é importante para o sono, né? Para termos sono, ela começa a acontecer, é o início, né? Da produção de melatonina, e é onde, claro, nos nossos dias modernos, não dá para dizer que às 6 horas da tarde a gente vai parar de fazer as atividades e não vai, né, e não vai fazer mais nada até as 8 horas da manhã do outro dia. Mas qual que é o ponto que eu trago aqui para vocês? Não é que vocês não vão fazer atividades, mas escolham atividades que se beneficiam deste período do dia, que é um período que, se você conseguiu fazer o seu relógio biológico trabalhar ao seu favor, você sim vai estar cansado, vai estar cansada, mas você ainda vai ter fôlego, vamos dizer assim, gás, para fazer algumas atividades que são necessárias, mas que não necessariamente exigem o máximo do seu cognitivo. Então, o que você pode evitar nesse horário? Cálculos muito complexos, reuniões com planejamentos muito complexos, né? Fazer, enfim, tudo que envolve muita complexidade não deve ser deixado para esse horário. O ideal é que você coloque isso mais à frente, porque o próprio ritmo do seu corpo vai estar desacelerando. Mas nesse horário você consegue fazer uma leitura,
Nesse horário você consegue ouvir um podcast, nesse horário você consegue ver uma aula. Este é o nosso horário preferido para ver séries, para ver filmes, para, né, ter esse lazer, esse entretenimento, e essa atividade é favorecida. Mas o que é importante pensar também? Esse é um bom horário para você revisar o dia. Esse é um bom horário, não para aquele planejamento complexo, mas só para, olha, fiz essa tarefa, essa tarefa eu não consegui fazer, mas eu posso colocar para amanhã. Essa coisa mais simples, né, do planejamento do dia seguinte, que a gente chama, esse pode ser feito nesse horário, porque ele vai ser beneficiado. O que é legal pensar também? O seu jantar, se você pretende dormir sempre no mesmo horário, para acordar no mesmo horário lá na frente, ele precisa ser o mais próximo possível de quando anoitece. Por quê? Porque até que você durma, você conseguiu fazer uma digestão num período adequado, e a digestão não vai roubar tempo ali do teu sono, não vai fazer você ficar tão agitado para conseguir dormir num horário correto. E aí, qual que é o ponto que ajuda bastante aqui, né, nesse processo para atingir essa meta? É você considerar que, se você está desacelerando, se você está buscando, né, ter essa... estar nesse ambiente mais propício para o teu sono chegar, você também precisa cuidar dos estímulos que você tem nesses ambientes para que esse sono chegue. Então, reduzir as luzes. Se está muito calor, deixar o seu ambiente com uma temperatura mais fresca, né? Então, temperatura adequada. Se está muito frio, o contrário, deixar o seu ambiente mais aquecido, né? Trabalhar com essa questão do sensorial, então, aromas que te lembrem sono. Tem gente que gosta de usar óleo essencial de lavanda, tem gente que gosta de tomar um leitinho, um chazinho antes de dormir. Então, trazer esse sensorial que lembra o sono. E o principal, gente, né? Isso eu considero assim que é o ponto mais difícil para nós que estamos, né, nessa época do ano que a gente está muito cheio de estímulos, começo de ano, e assim, o ano todo é assim. É muito difícil a gente sair das telas muito cedo, mas se a gente conseguir fugir das telas pelo menos de 30 a 60 minutos antes desse horário do sono, bingo, a gente criou a condição ideal. Aqui, gente, eu trouxe um exemplo e detalhei muito sobre essa questão dessa meta em específico, tá? Eu fui bem detalhista aqui, porque eu quis mostrar para vocês o processo de criação de uma meta e talvez já dei aí um insight de por que as metas de vocês talvez não estejam saindo do papel, né? Então, para resumir o que nós falamos aqui, né, todas as vezes que eu tenho uma meta, eu preciso colocar essa meta na casinha dela, então entender se é uma meta pessoal ou se é uma meta profissional, porque isso também me ajuda a entender em que parte do meu dia ela precisa estar. É claro que nós somos profissionais e pessoas o dia todo, mas tem momentos do nosso dia que a gente consegue dedicar mais ao pessoal, tem momentos do nosso dia que a gente consegue dedicar mais ao profissional, ou nós podemos fazer uma quebra no meio do nosso dia profissional para dedicar uma meta pessoal. Mas por que é legal a gente fazer essa separação? Porque a gente precisa se ver realizando nas duas áreas. A gente precisa se ver realizando na meta pessoal e na meta profissional. Toda meta precisa de um plano de ação. Mas, Jana, um plano de ação detalhado assim, igual esse que você fez, eu te digo, se é uma meta que está difícil de alcançar, sim. Quanto mais detalhado o plano, mais fácil vai ser de você alcançar essa meta. Toda meta precisa de tempo na sua agenda. Vejam, é uma meta que só acontece nos polos do dia. Então, é o horário que eu durmo que determina o horário que eu acordo para eu alcançar a minha meta. Mas vocês perceberam que para eu chegar nesse ponto ótimo, tanto do horário de dormir quanto do horário de acordar, o meu dia todo precisa contribuir para eu alcançar essa meta? A minha agenda é a principal ferramenta que eu tenho hoje para a realização dos meus objetivos e das minhas metas.
Então, se a minha meta é vender mais na minha empresa, a minha agenda precisa ter muitas reuniões de venda para que eu consiga fazer isso. Se a minha meta é que os meus colaboradores trabalhem melhor, na minha agenda do dia e da semana, eu preciso ter tempos de feedback, eu preciso ter tempos de treinamento, eu preciso ter tempos de escrever o script de atendimento, eu preciso ter tempos onde eu acompanho o meu colaborador atendendo, para ver se ele está fazendo da forma que nós combinamos. Então, o segredo, gente, o segredo do atingimento das metas de vocês está na agenda, né? E essa é uma frase que eu uso bastante e cabe muito aqui. Porque preciso saber para onde eu estou indo, é a meta, preciso saber como eu vou e preciso saber para que eu vou, né? Por que eu vou, por que é importante fazer isso. E a agenda consegue fazer com que a gente materialize aquilo na nossa vida todos os dias e, principalmente, a agenda te ajuda a entender o que você não precisa fazer. Certo? Este é o recado que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje. Este conteúdo, a gravação ela leva um tempinho para carregar, tá? Então talvez ela não esteja disponível hoje ainda, mas no máximo até quarta-feira está disponível. Mas esse esqueminha de atingimento de metas, isso eu já consigo colocar lá no nosso grupo de WhatsApp hoje mesmo, assim, terminando aqui eu já consigo colocar. E o recado é: comecem a criar esses mapas de ação. Às vezes a gente acha que parar e escrever essas coisas é perder tempo, mas a gente acaba perdendo muito mais tempo quando a gente sai para fazer algo sem saber direito para onde vai. Toda hora você precisa parar para recalcular a rota. Se você cria o seu mapa e depois só executa, a sua energia vai ser muito mais otimizada, né? Para fechar, tá? Porque nós chegamos aí no nosso tempo desse webinário, desse conteúdo que eu trago para vocês. Eu vou contar uma história. Tinha uma pessoa que estava indo para um lugar, né? Ela estava lá numa estrada indo para um lugar. Só que ela não criou um mapa. Ela não colocou no GPS qual era o caminho necessário para fazer para chegar naquele lugar. Ela sabia que ela tinha uma estrada que levava a esse lugar, mas ia chegar um momento em que ela ia precisar pegar uma saída para chegar a esse lugar. E uma outra pessoa que também estava indo para esse mesmo lugar, mas que essa pessoa tinha uma diferença. Ela tinha um mapa, ela tinha um planejamento, ela tinha um GPS, e esse GPS ia avisar ela quando fosse o exato momento dela sair da estrada e pegar a entrada para o caminho que ela estava indo. E essas duas pessoas estavam indo na mesma estrada. A pessoa que tinha o GPS pegou a pista da esquerda e seguiu. Na velocidade da estrada, na velocidade permitida, mas ela seguiu. Ela via as placas a cada cidade que passava, mas ela sabia que não era a cidade que ela estava indo. Então, ela foi ali na pista da esquerda até chegar próximo da cidade onde ela estava indo, e aí ela reduziu e entrou para o caminho. A pessoa sem o mapa não conseguiu ir na mesma velocidade. Ela teve que ir na pista da direita, e a cada placa ela tinha que parar e olhar para ver que não era ainda o lugar onde ela ia entrar. É assim que acontece com vocês, quando vocês não planejam uma ação e só saem fazendo. A cada placa vocês têm que parar, olhar, reduzir a velocidade, e o lugar que vocês querem chegar ainda está muito longe. Mas pelo fato de não ter um planejamento, você acaba não conseguindo desenvolver a velocidade que precisaria, pura e simplesmente pelo fato de não ter feito um planejamento antes. Então, a cada placa você tem que olhar e parar para entender se é ali que você chega no seu objetivo, né? É uma analogia, é uma historinha, mas com essa história eu finalizo aí a nossa segunda-feira, nosso webinário de hoje. Toda segunda-feira, conteúdos práticos para você se organizar mais, para você ter o roteiro que você precisa aí na sua vida, na sua agenda, nas suas metas, para fazer do ano de 2026 o melhor ano da sua vida. E como você está aqui comigo toda segunda-feira, eu tenho certeza que vai ser o melhor ano da sua vida. Te espero no nosso próximo webinário. Até mais.